a sugestão do biólogo do canal SLJ Zoo, comentada em vídeos recentes, hoje abordaremos um assunto interessante, um misterioso predador sul-americano que é mais sinistro ou que pode ser mais sinistro ou causar mais impacto até mesmo do que as populares onça-pintada e puma sobre os demais predadores americanos. Quem seria ele e por que isso acontece? Vamos tentar desvendar isto agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos relacionados ao tema neste mesmo canal. Quando os predadores de topo, como as onças pintadas e o puma, desaparecem ou os seus números diminuem, é comum um aumento nas populações de mesopredadores, que seriam predadores de médio porte que estão no meio da cadeia alimentar, que por sua vez podem provocar uma diminuição nas espécies de predadores de menor tamanho. Um deles, em particular, tende a causar um efeito até mais evidente sobre os predadores menores do que os próprios predadores de topo. Estamos falando da misteriosa jaguatirica, Leopardus pardalis, que é um importante agente na natureza como controlador do tamanho populacional das presas, das quais se alimenta. Como todos os felinos, é um predador ativo e serve como agente limitante para outros felinos menores, como o gato maracajá, o gato do mato, o jaguarundi e o gato do mato grande. Em algumas regiões da América do Sul, felinos menores são raros e evitam locais onde a jaguatirica está presente, que é abundante, um fenômeno conhecido como efeito pardalis. Onde este efeito ocorre, a jaguatirica pode determinar a dinâmica da comunidade de predadores de médio porte ou mesopredadores, em vez de predadores de grande porte ou de topo, como a onça-pintada e o puma, fazerem. Pelo contrário, à medida que o tamanho da população de jaguatiricas diminui, o tamanho da população de felinos menores aumenta, devido à redução da predação da jaguatirica sobre eles. Este efeito já foi documentado em alguns estudos, em regiões como o sudeste do México, o leste da Bolívia e o sul do Brasil. Este fenômeno, conhecido como efeito pardalis, vem do nome científico da jaguatirica, Leopardus pardalis, e se refere também ao medo que a jaguatirica gera sobre os outros predadores menores. Geralmente, felinos menores evitam locais de encontro com as jaguatiricas para evitarem serem predados. No México, o efeito pardalis ocorreu na zona alterada por seres humanos ou antropizada, uma vez que a abundância e densidade dos gatos maracajá foram inferiores aos da jaguatirica, como foi registrado em outras áreas onde ambos coexistem. Por exemplo, na América do Sul, o gato do mato pequeno, o gato maracajá, o jaguarundi e o gato do mato grande têm uma abundância que é em média 3,5 vezes menor do que áreas onde jaguatiricas são abundantes. Pelo contrário, na floresta nublada de montanha, a baixa densidade de jaguatiricas poderia representar uma diminuição na competição ou da predação intraguilda, permitindo assim registrar uma maior densidade de gato maracajá do que de jaguatiricas, como aconteceu nos Andes equatoriais, onde jaguatiricas eram raras e a abundância era maior para gatos maracajás. O efeito pardalis é um grande efeito negativo para outras espécies, não apenas para felinos de médio e pequeno porte, mas também atinge canídeos de médio porte, como as raposas, e mustelídeos, como as iraras. Embora não existam muitos dados sobre este último, provavelmente grupos de iraras poderão enfrentá-lo para assim evitarem ser mortos. Nas ilhas de Maracá, após vários anos de estudo, foi evidenciada uma segregação temporária entre iraras e jaguatiricas. As iraras pareceram reduzir as chances de interações com as mesmas, evitando armadilhas fotográficas em momentos em que as jaguatiricas haviam passado recentemente, aparecendo 5 dias após a presença do felino. Num estudo da Mata Atlântica no sudeste do Brasil, embora as iraras e os coatis sejam onívoros, eles também segregam temporalmente com as jaguatiricas. No entanto, estas espécies geralmente são diurnas, possivelmente para evitar o contato com concorrentes dominantes. Ainda assim, tanto a irara quanto o coati foram relatados em dietas de jaguatiricas. Neste mesmo estudo, relatou-se a surpresa com a falta de influência das jaguatiricas sobre duas espécies noturnas, os guaxinins e as raposas caranguejeiras.
estudos anteriores relataram essas espécies em dietas de jaguatiricas. No entanto, as jaguatiricas podem apenas ocasionalmente predar essas espécies. Essas espécies consomem mais material vegetal, frutos e invertebrados do que pequenos vertebrados, o que pode diminuir a sobreposição alimentar com as jaguatiricas e assim minimizar a competição interespecífica entre eles. Além disso, essas espécies, especialmente os guaxinins caranguejeiros, ou também chamados de mão pelada, compartilham tamanhos corporais semelhantes aos das jaguatiricas, possivelmente reduzindo a competição de interferência entre eles. A jaguatirica tem características oportunistas e generalistas, ou seja, um predador que abate uma gama bastante variada de presas, e de história de vida como competidor dominante que pode afetar negativamente outras espécies, como vimos até mesmo de competidores mesocarnívoros e subordinados remanescentes, especialmente quando a espécie subordinada é de 2 a 5,4 vezes menor do que o competidor dominante, mas não limitando-se a tal proporção. No entanto, as jaguatiricas só podem influenciar outros mesocarnívoros em reservas onde a espécie é abundante ou em locais específicos onde é provável que ocorra. O conhecimento atual sugere que as jaguatiricas são sensíveis ao desmatamento. Portanto, em teoria, este felino poderia se sair melhor em reservas e fragmentos maiores do que em reservas menores. No entanto, reservas maiores e bem mais protegidas também podem abrigar felinos maiores, como as onças pintadas e pumas. A presença destes grandes felinos em grandes reservas poderia limitar a abundância de jaguatiricas através da interferência ou da competição exploratória. Surpreendentemente, no entanto, estudos recentes da Mata Atlântica mostraram que as jaguatiricas eram mais abundantes em áreas maiores e mais bem protegidas, habitadas por onças e pumas. Portanto, é pertinente investigar se as jaguatiricas estão afetando outros mesocarnívoros de maneira diferente em áreas com e sem os grandes felinos. E aí, você já conhecia essas relações e o efeito Pardalis? Tem sugestões de vídeos ou outras questões? Comente.